Um novo dia se inicia, e enquanto muitos acordam correndo, outros despertam de joelhos, porque quem conhece a voz de Deus sabe, o dia só começa depois que ele fala. Hoje, nós vamos orar juntos com base no Salmo 127, um salmo que destrói o orgulho humano e revela uma verdade que muita gente esqueceu. Não adianta construir, correr, lutar ou vigiar se o Senhor não estiver no centro, porque a palavra diz que aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. E se essa promessa já tocou o teu coração, não saia deste vídeo por nada. Esta oração é para quem está exausto de tentar sozinho. É para quem precisa de descanso, orientação e paz na alma. Então, antes de continuar, já deixa o teu like. Isso não é vaidade, é propósito. Isso ajuda esta oração a chegar a mais vidas que estão necessitadas. E se inscreve agora no canal, pois esta não é apenas uma oração, é uma rede de fé, um movimento de pessoas que decidiram buscar a Deus em primeiro lugar todos os dias. Compartilha com alguém que precisa desta mensagem. Envia para a tua família, teu grupo da igreja, teus amigos que estão tentando manter tudo de pé na própria força, porque hoje Deus vai te ensinar a descansar e vai começar a edificar tua casa com as próprias mãos dele. Vamos juntos, respira fundo, silencia tudo ao redor e ora comigo. Você já tentou segurar algo com tanta força que acabou esmagando sem querer? Já se viu lutando todos os dias para manter tudo de pé? Sua casa, sua família, seu trabalho, sua sanidade, e ainda assim sentindo que tudo escorrega por entre os dedos? O Salmo 127 começa com um grito de realidade que desmonta o orgulho humano e rasga a ilusão de controle. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui não tem metáfora escondida, não tem desvios. A mensagem é direta e toca profundamente. Você pode ter talento, disciplina e inteligência, mas se Deus não estiver no centro, tudo o que você constrói vai desabar com o tempo. E não importa se você colocou todo o coração nisso. O que foi feito sem Ele não permanece, porque existe um tipo de casa que se levanta com dinheiro, esforço e planejamento. Mas só a presença do Senhor a sustenta quando as tempestades atingem. E o salmista continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui a gente entende que não adianta ficar em alerta, com medo, se protegendo de tudo e de todos. Se Deus não for a tua fortaleza, é a típica ansiedade de quem tenta manter o controle. Acorda cedo, dorme tarde, vive tenso, mas a paz não está no controle, está na confiança. O versículo seguinte desarma de vez. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Caramba, isso aqui não é preguiça, é entrega. Deus está dizendo: você não precisa viver exausto para ser abençoado. Eu dou descanso, eu cuido, eu sustento, e é nesse ponto que muitos desistem, correm tanto, tentam tanto e esquecem que o Pai cuida dos seus enquanto eles dormem. Dormem, olha que poderoso. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você se rende, Ele edifica. Este primeiro versículo do Salmo 127 é uma mudança de visão espiritual. Não basta construir, é preciso consagrar. Não basta vigiar, é preciso confiar. Não basta acordar cedo, é preciso dormir em paz. Porque Deus não se impressiona com desempenho, Ele se move com entrega. E se você entender isso agora, o restante da sua vida muda, porque tudo o que é construído nele permanece. Tudo o que é protegido por Ele está seguro. Tudo o que é abençoado por Ele frutifica. Mesmo no deserto, muita gente está exausta, tentando manter de pé uma estrutura que Deus não pediu para construir. São casamentos arrastados,
empresas erguidas por ambição cega, famílias unidas por aparência, ministérios movidos por vaidade, tudo sem o plano dele, tudo fora da vontade dele. E quando a gente insiste em fazer do nosso jeito, mesmo com boa intenção, a gente se cansa, porque aquilo que é feito com as próprias mãos pesa demais. Mas aquilo que é feito com orientação do céu, mesmo quando exige esforço, é leve. A leveza não vem da ausência de trabalho, mas da presença da graça. E é por isso que Deus começa este salmo com um lembrete profundo. Não tente fazer sem mim, não tente proteger sem mim, não tente vencer sem mim. Não é sobre deixar de agir, é sobre saber com quem você está agindo. É sobre alinhar o coração à fonte. É sobre trocar o controle pela comunhão. E quando ele fala que dá aos seus amados enquanto dormem, ele não está incentivando a inércia, ele está ensinando a descansar. Porque tem muita gente acordada, mas sem orientação. Tem muita gente produzindo, mas sem propósito. Tem muita gente tentando alimentar a alma com o pão do suor e não com o pão da revelação. Deus não quer filhos que vivam como órfãos. Ele quer filhos que saibam descansar no colo do Pai. Isso muda tudo, porque quando você entende que é amado, você para de correr como se tivesse que provar seu valor o tempo todo. Quando você entende que é cuidado, você para de se debater com medo de perder tudo. Quando você entende que é filho, você aprende que o descanso também é sagrado. E então, de repente, o salmo muda de rumo, mas sem perder o fio. Ele sai da casa da cidade e do pão e entra no terreno da herança. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E aqui a gente vê como Deus pensa em gerações. Ele não está apenas preocupado com o agora, ele está formando futuros. Ele está preparando sementes e filhos aqui não são apenas biológicos, são todos aqueles que ele coloca sob a nossa influência. Podem ser sobrinhos, alunos, discípulos, jovens, vidas que passam por nós e que nos olham como referência. E ele está dizendo que essas vidas são a maior riqueza. Não são os bens, não são os títulos, não são as conquistas, são as pessoas. Porque no final, o que vai contar não é o que a gente acumulou, mas o que a gente gerou. E o texto vai além. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Olha que imagem bela e poderosa. Flechas, instrumentos moldados, alinhados, preparados para alcançar alvos distantes, e nós somos os arqueiros. Nós somos os moldadores dessas flechas. Isso exige cuidado, exige tempo, exige oração, porque flecha não se faz de qualquer jeito e muito menos se lança sem orientação. Tem muita gente lançando filhos sem preparo. Tem muita gente empurrando vidas sem ensinar o caminho. Tem muita gente ferindo em vez de formar. Mas o chamado aqui é outro. É para que sejamos valentes, pais valentes, líderes valentes, pessoas que não fogem da responsabilidade de formar, pessoas que encaram o desafio de direcionar, pessoas que sabem que cada flecha lançada pode transformar uma geração. E o Salmo termina dizendo: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Ou seja, feliz é aquele que tem uma aljava cheia de propósito, cheia de vidas, cheia de legados, porque ele terá força, ele terá respaldo, ele terá história. O inimigo pode até se levantar, mas encontrará um guerreiro com uma geração nas costas. Encontrará alguém que não está sozinho. Encontrará alguém que plantou certo. E Deus honra quem planta com ele. Deus sustenta quem constrói com ele. Deus abençoa quem gera com ele. O Salmo 127 não é um texto sobre preguiça, é sobre dependência. Não é um texto sobre passividade, é sobre sabedoria. É uma carta aberta de Deus dizendo: filho, eu quero estar com você desde a base. Eu quero ser a planta, o alicerce, a parede, o teto.
Eu quero guardar sua casa, sua mente, sua cidade. Eu quero te ensinar a descansar no momento certo, a lutar no momento certo, a formar vidas com intencionalidade. Eu quero te ensinar que o sucesso verdadeiro não está no acúmulo, mas no legado, que a vitória não está na força, mas na obediência, que a paz não está na vigilância, mas na entrega. E é aqui que a gente precisa parar e refletir. O que eu estou tentando manter de pé com as minhas mãos, que já deveria estar nas mãos de Deus? O que eu estou tentando proteger com vigilância ansiosa, que já deveria estar nas mãos do Pai? O que eu estou tentando conquistar com suor, que já está disponível pela graça? O que eu estou tentando construir sozinho, quando o arquiteto do universo está dizendo, deixa que eu faço? Chega de carregar fardos que não são seus. Chega de tentar ser forte o tempo todo. Chega de achar que tudo depende de você. O Deus que te chamou para edificar é o mesmo que sustenta. O Deus que te deu filhos é o mesmo que capacita para criá-los. O Deus que te levantou é o mesmo que te guarda. Ele não dorme, ele não cansa, ele não falha. E se você se render agora, ele começa a reconstruir com você. Ele pega os pedaços da casa que caiu, limpa, restaura e ergue de novo, mas do jeito dele, com a presença dele, com a paz que só ele pode dar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem num momento de exaustão. Talvez você esteja se sentindo derrotado. Talvez você tenha feito de tudo e ainda assim sente que está perdendo o controle. Talvez você tenha se esquecido de que a casa só se mantém de pé quando o Senhor é o edificador. Talvez você esteja com medo de dormir, com medo de falhar, com medo de confiar. Mas Deus está te chamando para descansar, para respirar, para se render, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o quanto você faz, é sobre o quanto você confia. E quanto mais você descansa nele, mais Ele trabalha por você. Quanto mais você se esvazia, mais Ele preenche. Quanto mais você se entrega, mais Ele constrói. Esta é a beleza do Evangelho. Não é sobre força, é sobre fé. Não é sobre desempenho, é sobre presença. É sobre ter Deus dentro da casa, não apenas na fachada. É sobre deixar Ele planejar, guiar, corrigir e edificar, porque o que Ele faz dura. O que Ele protege está seguro. O que Ele dá vem com paz. E agora, com o coração entregue, com os olhos voltados para a palavra, com a alma aberta diante do trono, é hora de orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de verdade, hoje nós nos prostramos diante da Tua palavra com reverência e entrega. Reconhecemos, Deus, que muitas vezes tentamos construir sozinhos. Tentamos sustentar com as próprias mãos aquilo que só o Senhor pode manter de pé. Tentamos controlar tudo e acabamos perdendo a paz. Tentamos vencer pela força e nos esquecemos que a vitória vem da Tua mão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada tentativa de viver longe da Tua presença. Perdoa cada construção sem fundamento. Perdoa cada vigilância sem confiança. Perdoa cada noite mal dormida, cada dia de ansiedade, cada vez que nos esquecemos que somos filhos amados, cuidados, guardados. Pai, em nome de Jesus, edifica a nossa casa. Seja o fundamento, seja o plano, seja a orientação. Entra nos cômodos da nossa alma e refaz o que precisa ser refeito. Aponta o que precisa ser removido. Levanta de novo o que está em ruínas. Restaura relacionamentos. Restaura a fé. Restaura a esperança. Ensina-nos a dormir em paz, sabendo que o Senhor trabalha por nós. Ensina-nos a confiar, a descansar, a depender. Deus, guarda a nossa cidade, guarda a nossa mente, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos caminhos. Que o nosso lar seja morada do Teu Espírito. Que o nosso coração seja cheio da Tua palavra. Que os nossos filhos
biológicos ou espirituais, sejam flechas moldadas por Ti. Que possamos direcionar vidas para o céu, que possamos formar uma geração que Te ame, que Te busque, que Te glorifique. E se alguém hoje está exausto, no limite, que esta oração seja alívio, que seja descanso, que seja o ponto de virada, que a Tua paz entre agora, que o Teu Espírito envolva agora, que a Tua mão construa agora, porque onde o Senhor edifica, o inimigo não destrói. Onde o Senhor guarda, o mal não entra. Onde o Senhor está, a bênção permanece. Obrigado, Pai. Te damos toda a glória, todo o louvor e toda a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Depois de falar sobre construção, segurança e descanso, o Salmo muda de assunto e traz um tema que toca fundo. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E aqui, o Espírito nos revela algo profundo. A maior riqueza que podemos receber de Deus não está nos bens materiais, mas nas vidas que Ele nos confia. Filhos não são fardos, são recompensas, não são obstáculos, são sementes. E quando o salmista fala disso, ele está nos mostrando que a continuidade daquilo que Deus está construindo em nós se manifesta nas próximas gerações. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer fazer de você um canal de bênção. Ele quer gerar em você um legado. Ele quer plantar algo em você que frutifique muito além da sua própria existência. Ele quer escrever uma história onde o que começou com você se multiplica em quem vem depois de você. E isso é mais do que poético. Isso é espiritual. É uma estratégia eterna. É uma convocação divina para pensar além do agora, além de si mesmo, além do próprio nome. Muitos hoje negligenciam isso. Correm atrás de sucesso, mas esquecem de semear caráter nos filhos. Buscam crescimento financeiro, mas não plantam fé em casa. Estão formando herdeiros de herança humana, mas não estão levantando guerreiros do reino. E quando a gente se esquece de que os filhos são herança, a gente trata como posse. Quando a gente se esquece de que são recompensa, a gente trata como peso. Quando a gente ignora que foram confiados a nós, a gente os negligencia em nome de uma agenda que não tem nada a ver com o céu. E é aqui que o Salmo 127 nos ensina. Os filhos são flechas. Sim, flechas. Vidas moldadas nas nossas mãos, afiadas no fogo da instrução, apontadas para o alvo da vontade de Deus. Flechas que precisam de forma, de mira, de impulso. Flechas que nasceram para alcançar lugares que nossos pés não tocarão. Flechas que levam consigo o que plantamos nelas no silêncio da casa, no exemplo dos dias comuns, no olhar que ensina mais do que o discurso. E isso exige tempo, paciência, exemplo, oração. Não dá para lançar flechas se você não as moldou antes. Não dá para esperar que atinjam o propósito se você não apontou para o alvo. E aqui está a beleza e a dificuldade de ser pai, de ser mãe, de ser mentor, de ser guia espiritual. Você molda para lançar, mas não controla o voo. Você prepara, mas não acompanha a todo instante. Você ora, mas precisa confiar, porque o arqueiro não lança por lançar. Ele mira, ele prepara, ele calcula, ele crê e depois que solta, ele entrega nas mãos de Deus. E essa é a nossa missão: formar, direcionar e confiar. Filhos não são moldados com palavras soltas. São formados pelo que assistem em silêncio, pelo que sentem no ambiente, pelas marcas que deixamos quando achamos que ninguém está vendo. Filhos aprendem mais com nossos erros admitidos do que com nossas tentativas de parecer perfeitos. Aprendem mais com a forma como pedimos perdão do que com o orgulho de nunca errar. Aprendem mais com a humildade no caos do que com o grito de autoridade, porque a casa ensina, a atmosfera inspira, o lar prega o tempo todo e o que a gente cultiva ali dentro um dia aparece no caráter de quem está sendo formado ali.
E o Salmo não está falando só de filhos biológicos, mas também daqueles que discipulamos, guiamos, inspiramos. Deus nos entrega pessoas e nos chamará para prestar contas de como cuidamos delas. Cada discípulo, cada alma, cada jovem que olha para você com admiração, cada criança que repete seus gestos, cada vida que cruza o seu caminho e enxerga em você um referencial. Tudo isso é herança, tudo isso é recompensa, tudo isso é flecha. E se é flecha, precisa de preparo. Se é flecha, precisa de propósito. Se é flecha, precisa de impulso, certo? Não basta lançar por lançar. Tem que lançar com fé, com oração, com orientação do alto, porque há uma geração inteira esperando ser moldada pelas mãos de quem tem consciência do que carrega. Por isso, antes de pedir mais, olhe para o que Deus já te confiou. Como você está tratando a herança que Ele te deu? Você está apontando as flechas para o alvo certo ou só deixando elas se perderem por aí? Você está lançando por impulso ou com propósito? Você está alimentando o caráter ou distraindo com superficialidade? Porque herança se cuida, recompensa se valoriza, flechas se moldam, vidas se tratam com reverência. E talvez hoje você esteja ouvindo esta mensagem e pensando: mas eu não sou pai ainda, eu não tenho filhos. Mas deixa eu te dizer, Deus te dá influência, Deus te dá vidas, Deus te dá responsabilidade espiritual. Seja em um ministério, seja em um grupo, seja em uma escola, seja na internet, você carrega flechas. E o que você faz com elas define o tipo de impacto que você deixará no mundo. O mundo hoje está tentando distorcer o valor da herança. Está tentando dizer que filhos atrapalham, que filhos são peso, que ter uma geração para cuidar é atraso de vida. Mas a palavra diz o contrário, que filhos são presentes, são prêmio, são bênção. Que cada criança que nasce é uma oportunidade divina de escrever uma nova história. Que cada jovem que se levanta é chance de mudança. Que cada pessoa que passa pela tua vida pode ser um vaso de honra, se for moldado com amor, verdade e orientação. O inferno sabe o poder que uma geração cheia de flechas pode causar. É por isso que tenta destruir os lares, inverter os papéis, apagar a identidade. Porque quando o pai deixa de apontar, o mundo começa a confundir. Quando a mãe se cala, a cultura grita. Quando os líderes espirituais se omitem, o caos toma forma. Mas hoje, Deus está levantando arqueiros conscientes, pais despertos, mães presentes, mentores ousados, líderes atentos, gente que entendeu que a missão não é só viver, é formar quem vai continuar. Gente que sabe que a aljava não pode estar vazia. Gente que não se esconde da responsabilidade, mas encara com coragem. Porque o valente não é o que grita mais alto, é o que molda melhor. O valente não é o que aparece no campo, é o que prepara no secreto. O valente é aquele que preenche sua aljava com flechas de propósito, flechas afiadas com a palavra, flechas treinadas no amor, flechas prontas para voar mais longe do que os olhos conseguem ver. E então, o Salmo encerra com uma promessa linda. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Que declaração! Deus está dizendo, o homem que forma, que cuida, que prepara, que inspira, que enche sua vida com propósito, esse não será envergonhado, esse será honrado, esse terá força mesmo diante dos inimigos. Porque uma vida que forma vidas é uma vida com respaldo do céu. Quando você molda pessoas, você levanta pilares que te sustentam em dias difíceis. Quando você investe na formação de outros, você constrói muralhas de proteção espiritual ao seu redor. Quando você planta certo, a colheita te defende. Quando você lança flechas bem moldadas, elas voltam para te honrar. E talvez hoje você esteja olhando para a sua aljava e sentindo que ela está vazia. Talvez você tenha deixado a oportunidade passar.
Talvez tenha se calado quando deveria ter falado. Talvez tenha se ausentado quando era hora de se fazer presente. Talvez tenha criado, mas não formado. Alimentado, mas não ensinado. Dado tudo menos orientação. Mas há perdão, há recomeço, há redenção. Deus pode restaurar flechas tortas. Deus pode curar filhos feridos. Deus pode te dar novas chances de formar uma geração. Não desista. Não se condene, não se esconda. Se posicione, se arrependa, se levante e recomece, porque a graça é mais forte que o passado. Porque o Pai Celestial é o maior dos arqueiros e Ele te ensina a moldar, a amar, a apontar, a lançar. Hoje é dia de se lembrar. Filhos são herança. Fruto do ventre é recompensa. Pessoas são sementes. Gerações são propósito. E o que você faz com isso revela o tipo de vida que você está construindo. Que tipo de flechas você está moldando? Que tipo de alvo você está apontando? Que tipo de legado você está deixando? Porque no fim o que importa não é o que você tem, é o que você forma. Não é o que você constrói, é o que permanece depois de você. E isso só é possível quando você entende que herança se recebe, mas também se honra, que recompensa se ganha, mas também se cuida, que flecha se molda, mas também se solta. Talvez suas flechas ainda estejam pequenas, talvez ainda estejam no processo, mas o que importa é, você está moldando, você está ensinando, você está orando por elas, está presente, está apontando para Cristo, está formando pelo exemplo. Porque o que a gente planta hoje define o que voará amanhã. Que sua casa seja um campo de treinamento, que sua vida seja uma forja espiritual, que suas palavras sejam moldes de flechas firmes e que o seu coração esteja cheio da presença de Deus, porque só com Ele as flechas voam no rumo certo. E agora, depois de tudo isso, eu quero orar com você. Quero que você feche os olhos onde estiver e deixe Deus tocar na sua responsabilidade, no seu chamado, na sua missão de formar, de apontar, de lançar. Que esta oração não seja só um final, mas um reinício. Senhor Deus, hoje nós reconhecemos diante da Tua palavra que muitas vezes desprezamos a herança que o Senhor nos deu. Desprezamos filhos, discípulos, vidas confiadas a nós. Corremos atrás de outras conquistas e esquecemos que a maior delas é formar uma geração segundo o Teu coração. Mas hoje nos entregamos, hoje voltamos, hoje pedimos perdão. Perdoa a nossa ausência, perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa negligência. Perdoa quando tratamos como fardo o que o Senhor chamou de recompensa. Perdoa quando moldamos errado, quando apontamos para o mundo, quando nos calamos, quando deveríamos ensinar. Deus nos dá mãos firmes para moldar, olhos abertos para ver, sabedoria para guiar, nos dá paciência no processo, nos dá graça para formar, nos dá coragem para lançar. Que cada flecha sob nossa responsabilidade seja cuidada, ensinada, apontada para o reino. Que sejamos valentes, não no grito, mas na constância. Não na aparência, mas na essência. Não na pressa, mas no processo. Que cada flecha lançada por nós leve a Tua marca. Que voem longe, que alcancem o que nunca alcançamos. Que toquem onde nunca chegamos. Que façam o que nem imaginamos. Pai, abençoa cada família agora, cada pai, cada mãe, cada líder, cada mentor. Fortalece os arqueiros cansados, renova os que pensaram em desistir. Alinha de novo os que se desviaram, levanta os que caíram, cura os que erraram, reacende os que esfriaram e que todos nós com humildade possamos dizer: Senhor, enche minha aljava. Que possamos formar com propósito, que possamos lançar com fé, que possamos viver para deixar um legado e que no dia em que estivermos diante de Ti, possamos ouvir: Bem-aventurado servo fiel, você não foi envergonhado, você moldou, você lançou, você cumpriu. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nós nos entregamos diante da Tua palavra. Reconhecemos que muitas vezes tentamos construir com as próprias mãos, vigiar com as próprias forças, conquistar com o próprio suor e esquecemos que só o Senhor pode edificar aquilo que permanece. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por cada vez que confiamos mais no nosso esforço do que na Tua voz. Nos ensina a descansar, a confiar, a consagrar tudo a Ti. Porque sabemos, e mesmo assim tantas vezes esquecemos, que o Senhor é o único que tem poder para dar firmeza ao que está sendo levantado, que sem a Tua bênção, até o mais elaborado dos planos se torna vaidade, e que a segurança verdadeira não se encontra nos nossos muros, mas na Tua presença constante. Deus edifica a nossa casa, não apenas a estrutura física onde moramos, mas a nossa casa como símbolo da nossa alma, da nossa história, dos nossos afetos, daquilo que amamos e carregamos. Porque tantas vezes estamos morando em castelos feitos de esforço, mas com alicerces trincados de ansiedade e medo. E o Senhor nos chama de volta à rocha, nos chama a parar de insistir na força do nosso braço e aceitar que só em Ti encontramos base segura. Guarda a nossa cidade, não apenas a geografia urbana onde vivemos, mas o território do nosso coração, do nosso lar, dos nossos relacionamentos, a cidade da nossa rotina, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Guarda, Senhor, de todo mal que não conseguimos prever. Guarda do orgulho que se infiltra sorrateiro. Guarda da pressa que nos desvia do essencial. Guarda dos ataques que vêm por todos os lados quando decidimos Te seguir com sinceridade. Guarda quando achamos que estamos seguros e abaixamos a guarda. Porque só o Senhor é o guarda fiel, o único que não dorme, o único que vê o que está escondido, o único que protege até aquilo que nem percebemos estar em risco. Sustenta nossos passos, porque há dias em que as pernas tremem, há dias em que o coração se arrasta, há dias em que até o levantar da cama se torna uma batalha. E mesmo assim seguimos, mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo confusos. Mas hoje pedimos, não nos deixe caminhar por impulso, não permita que andemos pelas emoções. Sustenta-nos com a Tua mão, que cada passo nosso esteja firmado na Tua vontade, que nossos pés toquem o chão da obediência, mesmo quando tudo grita por atalhos, que não troquemos a estabilidade da fé pelo movimento do desespero, que o Senhor dirija os nossos passos como um pai guia o filho no meio da multidão. Que mesmo em meio ao barulho da vida, possamos ouvir a Tua voz dizendo: segue por aqui, espera, vem comigo. Agora é hora de parar, agora é hora de agir. Acalma a ansiedade de quem vive em alerta constante. Aqueles que acordam já cansados, que dormem com medo, que respiram tentando sobreviver ao próprio coração acelerado. Aqueles que aprenderam a confiar em si porque foram machucados, traídos, ignorados. Aqueles que se tornaram vigilantes demais, porque o mundo foi cruel demais, mas que agora precisam aprender a descansar no colo do Pai, a confiar que o Senhor cuida, a entender que estar acordado não é o mesmo que estar em paz. Que o Senhor pode dar descanso até no meio do barulho, que a alma pode repousar mesmo que o corpo esteja cansado, que o Senhor continua sendo Deus mesmo quando tudo parece desmoronar. Que possamos dormir em paz, sabendo que aos Teus amados o Senhor dá até enquanto dormem. Que promessa linda, que verdade libertadora, porque o mundo nos diz: trabalhe mais, se esforce mais, corra mais, produza mais. Mas o Senhor diz: eu dou até enquanto você dorme, eu cuido, eu ajo, eu sustento. E isso muda tudo, isso tira o peso do controle. Isso quebra o ídolo do desempenho, isso devolve à alma o ritmo do céu. Porque só quem entende que é amado por Deus consegue descansar de verdade. Só quem sabe que o Pai vela o sono dos filhos pode fechar os olhos sem medo. Só quem confia sabe parar. Só quem crê sabe soltar. E hoje nós declaramos: queremos este descanso.
Queremos esta confiança que silencia o medo e acalma a alma. Queremos este repouso que vem do alto, que não depende das circunstâncias, que nasce da certeza de que o Senhor está no controle, mesmo quando não entendemos o caminho. Sobre os filhos, Senhor, sejam eles biológicos, espirituais ou pessoas que nos confiaste, nos dá sabedoria para formar flechas que voem em direção ao teu propósito. Porque entendemos que filhos não são ornamentos, não são status, não são peso, são missão, são extensão do teu chamado sobre nós, são sementes eternas plantadas na nossa responsabilidade. E não queremos apenas criá-los, queremos formá-los, não queremos apenas alimentá-los, queremos direcioná-los, não queremos apenas protegê-los, queremos treiná-los. Que nossas palavras sejam sementes, sementes de verdade, de fé, de identidade. Que nossos exemplos sejam espelhos, que ao nos olharem vejam o Senhor, que ao nos imitarem se aproximem de Ti, que ao nos ouvirem recebam orientação. Que nossos lares sejam terra firme para as próximas gerações. Não casas grandes, mas casas cheias da Tua presença. Não ambientes bonitos, mas ambientes de cura. Não lugares silenciosos, mas lugares onde a Tua voz seja ouvida. Que os filhos encontrem em casa o que o mundo tenta roubar lá fora. Que encontrem honra, que encontrem limites, que encontrem liberdade com responsabilidade, que encontrem amor com verdade, que sejamos valentes, arqueiros preparados, pais e mães, segundo o teu coração. Não valentes de aparência, mas valentes de joelho no chão. Não valentes que impõem, mas que conduzem com autoridade. Não pais e mães que controlam, mas que inspiram. Não líderes que manipulam, mas que servem. Que saibamos quando corrigir e quando abraçar, quando falar e quando calar, quando soltar e quando segurar. Porque flechas precisam de preparação, porque vidas precisam de orientação, porque ninguém nasce pronto. E a nossa missão é moldar com paciência, que sejamos arqueiros conscientes do poder que carregamos nas mãos, que não tratemos herança como fardo, que não usemos as flechas para afirmar nossos próprios sonhos, que saibamos apontar para o alto, para o alvo, para o teu reino. E quando for a hora de lançar, que não haja medo, que haja fé, que haja confiança, que haja entrega, porque as flechas não são nossas, elas são tuas. E tudo que fazemos, fazemos como mordomos de algo sagrado. Nos faz entender que tudo que não for edificado no Senhor está fadado a cair. Pode durar um tempo, pode até impressionar, mas vai desabar, porque sem o Senhor até o que parece firme é frágil, até o que parece alto é raso, até o que parece cheio é oco. Mas tudo que for feito contigo jamais será envergonhado, porque o que vem de ti é eterno, porque o que é sustentado por ti suporta as tempestades. Porque o que nasce da tua vontade cresce com propósito. Porque o que o Senhor planta, ninguém arranca. E isso nos dá paz, isso nos dá esperança. Isso nos faz continuar mesmo em dias difíceis. Porque sabemos que estamos em boas mãos, estamos na rocha, estamos sendo conduzidos por quem sabe o final desde o começo. Por isso, hoje declaramos: Tu és o arquiteto da nossa casa, o guarda da nossa cidade, e o Pai que cuida enquanto dormimos. Tu és o fundamento, Tu és a cobertura, Tu és o centro. E se o Senhor estiver em tudo, nada falta. Se o Senhor edificar, tudo se mantém. Se o Senhor guardar, não tememos. Se o Senhor estiver, descansamos. E se descansamos, vivemos em paz. E se vivemos em paz, então é sinal de que estamos no centro da Tua vontade. E não há lugar melhor para estar do que ali, bem no centro do teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe profundamente por valorizar a palavra, por dedicar este tempo a ouvir o que o céu queria te lembrar hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, se em algum momento o Espírito Santo falou com você
Então, não guarda só para você. Compartilha com alguém que você ama, porque talvez aquilo que foi resposta para a sua alma seja exatamente o que outro coração também precisa ouvir. Agora, envia para um amigo, para alguém da sua família, para aquela pessoa que está precisando descansar em Deus. Ou para aquele pai, aquela mãe, aquele líder que carrega flechas nas mãos e talvez nem saiba o valor que carrega. E se esta palavra edificou a sua fé, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua com a gente. Tem mais vida, mais orientação e mais renovo para você no vídeo que vai aparecer aqui na tela agora. Clica e deixa Deus continuar falando com você. Até lá!